Boa tarde, amado ouvinte. Sejam muito bem-vindos ao Mundo Encantado de Juan Fran, um programa que fala de amor, autoestima, alinhado ao universo holístico. Apresentado por mim, Juan Fran. E por mim, a taróloga Nili Navar. Boa tarde, amado ouvinte. É um imenso prazer estar aqui com você novamente. Um grande beijo. Exatamente. E o tema de hoje, né, no meio do feriado, dia 3, logo após o Dia dos Finados, é sentimento de culpa. O poder da culpa travando a sua vida. Amado ouvinte, você se sente culpado por alguma coisa? Você se sente altamente responsabilizado na base de culpa por alguma coisa? Se você quiser realmente travar a sua vida, continue carregando este sentimento. Correto, Nili? Com certeza, Juan. O sentimento de culpa é o que faz a gente mais... porque assim, o ideal seria, né, Juan, você sentir, você se identificar com aquele... Não identificar, mas assim, você olhar para aquele momento da sua vida, você olhar para ele e falar assim, aconteceu. Um reconhecimento, né, Juan? Não um sentimento de culpa, um reconhecimento para você... Uma responsabilidade, né, Juan? A palavra certa seria responsabilidade. Porque culpa, ela te coloca para baixo, a culpa te faz estacionar, a culpa de... foi minha culpa tal pessoa ter morrido, foi minha culpa o relacionamento ter acabado. Agora, quando você se coloca como responsável, fala assim, não, eu tenho responsabilidade sobre esse relacionamento também. Não quer dizer que só a pessoa, só você tem responsabilidade. Os dois têm responsabilidade. Não é, Juan? No relacionamento são os dois. Agora, questão de morte, ninguém tem responsabilidade. Só quando é tirar da vida do outro, né? E sim, é responsabilidade. Exatamente. Essa energia da culpa, né, esse sentimento de culpa, ele trava literalmente a sua vida. Porque quando a gente se culpa, a gente simplesmente não consegue caminhar com liberdade para produzir resultados. Quantas e quantas pessoas deixam de fazer algo importante, deixam de ter o movimento da liberdade por causa desse sentimento. É como a Nili falou, o melhor sentimento, o único sentimento verdadeiro que te dá liberdade, que inclusive te dá maturidade, é o sentimento de responsabilidade. Ou seja, mas responsabilidade se realmente você contribuiu, ou se você contribui para aquilo continuar. Aquilo o quê? Aquilo que você não deseja. Então, é muito importante mudar esse sentimento, se libertar desse sentimento. Porque se você realmente estudar o desenvolvimento humano, você vai perceber que, no fundo, não existe vítimas. Existe responsáveis. Ninguém é totalmente 100% responsável quando envolve várias pessoas, várias decisões diferentes. O que nós temos é uma parcela da contribuição. Agora, quando se refere exclusivamente para a sua vida, aí sim você é o responsável. Se você depender de outro, você tem a sua parcela. Se algo está te causando desconforto, se algo não está indo muito bem para você, você precisa parar e observar o que realmente é sua parte. O que você está contribuindo para que algo continue, permaneça. Mas sem carregar esse sentimento de culpa. Porque enquanto você carregar esse sentimento, realmente você não consegue fazer nada útil, nada que possa realmente contribuir para a sua mudança de vida. Não é isso, Nili? Com certeza, Juan. Sentimento de culpa é um sentimento que é como... Para mim, pessoalmente, amado ouvinte, não sei se você se identifica com isso, mas você olha para um sentimento de culpa, é como se você estivesse se afundando. Como se você estivesse com uma âncora no seu pé. Você estivesse lá afundado, sabe, boiando, ou bem presa, sabe? Bem pesado a âncora. E você estivesse lá, ancorado, e você não conseguisse... Você tá com a cara para fora, na superfície, olhando a realidade, mas você está totalmente imerso na situação.
Você tá totalmente imerso e principalmente, que é um dos maiores erros que a gente comete, é se identificar com aquela situação. Se identificar é o quê? Você ficar se colocando naquela situação todo dia. Todo dia você ficar remoendo aquela situação. Todo dia, por exemplo, a perda de você termina um relacionamento. Todo dia você levanta e você pensa na última briga. Aí você tá sempre se identificando com aquele sentimento de impotência ou de raiva, de revolta com aquela briga. É essa identificação que a gente costuma falar, né, Juan? É você se colocar naquele lugar, é você ficar remoendo aquilo, remoendo. E se você remoe com esse olhar de vítima, você nunca vai alcançar a solução. Agora, se você sai dessa situação, você coloca a situação lá, você olha você e você olha a pessoa. Vamos supor que tem 2 pessoas, você e uma pessoa que você gostava muito, que vocês brigaram. Tenta se tirar daquela situação. Eu vou pedir pra você olhar pros 2, olhar pra você e pra pessoa, como 2 personagenzinhos lá embaixo, e você se olhar de cima. Aí o que você tá vendo ali? Ah, mas olha, eu também fui mal. Aí a pessoa também foi, a pessoa não gostou do jeito que eu reagi com ela. Você vê, aí você começa a ter clareza da situação. E mesmo que doa, é pra você mesmo, não tem problema se o ego falar assim, ai, é mentira. É pra você mesmo, é um exercício com você mesmo. Ninguém vai estar te julgando, só você mesmo. Se você colocar o julgamento, é só você mesmo. Exatamente. É uma alternativa de você visualizar a situação de uma forma neutra, olhando de cima, vendo os 2 personagens envolvidos, e você no fundo vai perceber que ali no meio, numa situação que envolve 2 ou mais pessoas, não há culpados. Há ações, há entendimentos contrários, existem causas, mas não culpados. Existe alguém que precisando ter uma visão diferente, ter um comportamento diferente. E como é que a gente muda toda essa situação? Entendendo a sua parte. O quanto eu contribuí para isso. Tá acontecendo um problema na minha vida, um problema num relacionamento, um problema numa situação. Então, o quanto você realmente está avaliando a sua parcela de contribuição. É muito importante saber que existe o poder que liberta. O poder que liberta, eu uso muito essa palavra, aceitação. Aceitação não como se acomodar, mas aceitar que chegou-se nesta situação. Parar, aceitar a situação, observar o que trouxe para isto e buscar soluções, buscar alternativas para resolver. Outra coisa importante precisamos lembrar que nós fazemos escolhas de acordo à nossa capacidade naquele momento, né? Sim, com certeza. Sempre fazemos escolha. E se essa escolha lhe causou um transtorno ou um desconforto, então não se culpe por isso. Apenas foi tudo aquilo que você conseguiu produzir naquele momento que está se refletindo agora, que talvez esteja te causando um transtorno muito grande, um desconforto, um resultado muito aquém para a sua vida. Por exemplo, as pessoas adquirem um cartão de crédito, um limite, faz a festa, gasta descontroladamente, de repente, quando vem a fatura, ai meu Deus do céu, e agora? Danou-se. Mas você avalia para você ver o porquê você gastou. Primeiro, que você queria ter essa liberdade financeira, que, por exemplo, o cartão te deu essa ilusão. Só que você não avaliou que era, por exemplo, um limite significa um empréstimo pré-aprovado. Empréstimo. Um cartão de crédito que tem um limite de R$1.000, você tem um empréstimo pré-aprovado de R$1.000. Não é o seu dinheiro. O cartão de crédito, a gente se ilude muito, a gente compra muita ilusão. Não é verdade, Nili? E a gente acha que aquilo é nosso. Não, vou gastar, vou torrar. Tudo bem, só que vai vir a fatura. E aí, você se preocupou com a fatura que vai vir? Tem a data de vencimento, você se preocupou que no dia X vai ter aquele vencimento? Então, a gente se descuida. Então, quando você sai do sentimento de culpa e se torna um responsável, né, Nili? O que acontece? Então, você vai avaliar, poxa vida, eu não avaliei essa situação. Eu não fui responsável por esse crédito que eu recebi. Eu me iludi, achei que estava ali à vontade, porque é facinho gastar, né? Porém, vai vir a conta.
Então, a pessoa que se torna responsável, o que ela faz? Ela avalia os seus passos, ela dá passos pensados, ela, inclusive, visualiza o que poderia dar errado, o que é certo todo mundo quer, né? O resultado favorável todo mundo quer, mas certeza, o que poderia dar errado? E se der, o que eu posso fazer de diferente? Então, quando você assume, né, o sentimento de responsabilidade, o que acontece? Você descobre que não tem culpados. Sim, e também, né, Juan, isso que você fala muito, que eu acho muito legal essa dica, é você ter o plano B, C, D, E, e você ser um analista de riscos. Você falar assim, ó, o analista de risco, gente, o que quer dizer? Você pega lá o seu sonho, eu quero ir pra Disney, eu quero ir pra Disney, meu Deus. Aí você fala assim, mas como é que eu vou pra lá? Aí você começa a bolar um monte de plano. Eu vou fazer um empréstimo no banco, aí eu vou pegar esse dinheiro, vou lá pra Disney. Tá, mas pensa no depois, como é que você vai pagar esse empréstimo, e se não der certo, ou se você ficar desempregado, não se colocando como, sabe, no modo triste, no modo pesado, mas coisas proativas, é uma coisa para você ser proativo, e para você sair desse sentimento de culpa, é principalmente você reconhecer e aceitar o que aconteceu. É você fechar os olhos, amado ouvinte, e falar assim, eu fiz o que eu pude fazer, no momento que eu pude fazer, eu fiz o que eu pude e o que eu sabia. Porque eu tenho certeza que se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, nossa, eu tô devendo muito. Aí se você tivesse esse conhecimento lá atrás, você saberia como fazer as coisas. Não, porque eu posso dever muito lá na frente, pode se tornar uma bola de neve, aí eu vou fazer tal. É reconhecer e aceitar. É reconhecer que você cometeu um deslize e ir atrás da solução. Porque a culpa é aquilo que a gente está falando, né, Juan? A culpa, ela te deixa o quê? Ela te deixa lá estacionado, afundado. Fraco, sem ação. Fraco. Se vitimando, Sim. né? Se condenando, principalmente se condenando nele. Sim. O sentimento de culpa trava a pessoa. É a força que trava a vida, a culpa. Porque a culpa, você se paralisa. Você não consegue dar um movimento sequer. Por quê? Porque você se sente o responsável muitas vezes, sem ser. Sim, e outra coisa, Juan, que você tocou nesse assunto, veio uma luzinha aqui. É que assim, você amado ouvinte também, tem aqueles momentos que eu tenho certeza que alguns vão se identificar. Que é aquela questão do falecimento de algum parente, ou de alguma pessoa que a gente ama muito. Aí a gente olha para aquela situação e se sente culpado. Porque eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter levado no hospital. Eu deveria ter feito A, eu deveria ter feito B. Mas, amado, amada, você fez o que você podia. E, principalmente, o que a gente fala na constelação, né, Juan? É você reverenciar o destino daquela pessoa. Porque cada um é responsável pelo seu destino. Agora, não, mas a pessoa não sabia, a pessoa precisava da minha ajuda. Se ela realmente precisasse, ela ia pedir. Você pode ter certeza que a pessoa ia pedir. Se ela pediu, você ajudou na medida que você pôde. Se você pudesse ter feito mais na época, você teria feito. Se você olhar para a situação agora, olhar para trás e falar assim, nossa, eu poderia ter feito mais, mas quando você olha para lá, você vai ver que você fez o que você podia naquele momento. Se você pudesse ter feito mais, você teria feito. Por isso que aí esse sentimento de culpa ele não faz muito sentido. Quando existe essa questão de ter feito mais pela pessoa que faleceu. Não é, Juan? Você concorda, Juan, com isso? Exatamente. Tanto que os nossos pais, tanto os meus pais como da Nili, já faleceram, né? Já faleceram. E nós temos um amor imenso por eles. Inclusive, a gente reverencia nossos pais, tá? O amor é imenso. Sim. E nós temos um sentimento de gratidão muito grande por eles. Eles estão em outro plano, partiram, mas o amor é imenso e eterno. Amado ouvinte, para quem ligou o rádio agora, vocês estão no programa O Mundo Encantado de Juan Fran, um programa que fala de amor, autoestima alinhado ao universo holístico, apresentado por mim, Juan Fran. E por mim, a taróloga Nili Navar. E para vocês falar conosco, contato@juanfran.com e astrocentro.com.br. E lembre-se, tá? Dia 2 e 3 de dezembro, Mystic Fair São
Paulo. Vai estar bombando com milhares de pessoas lá visitando o estande da Astrocentro, que vai ser gigante lá, o nosso também, né, Juan? Exatamente. Sensacional. Vocês têm a oportunidade de estar lá conosco. Mystic Fair 2017 no Jabaquara, no Centro de Exposição São Paulo. São Paulo. Queremos te dar um abraço, hein, amado ouvinte? Exatamente. Então lembre-se, Mystic Fair 2017, ok? Aguardamos você lá, hein? Aproveite para conhecer a gente pessoalmente, dar um abraço, bater um papo e, inclusive, certeza. Conhecer diversos segmentos da área holística, tá? É uma oportunidade muito grande, tá? Não perca. E agora vamos atender o amado ouvinte? Sim. Já tem ligado. Alô? Oi, Nili. Oi, Juan. Tudo Olá, bem? seja bem-vindo. Olá, lindona, seja bem-vinda. Com quem eu falo? É Daniele de Santo André. Olá, Dani. Como é que eu Olá. posso te ajudar hoje, minha gatona? Ai, primeiro quero dizer que eu quero um abraço, eu vou lá. Ai, que linda. Vou dar um abraço bem Eu apertadinho. vou, que todos os anos eu vou. E a segunda coisa, eu me identifiquei porque eu sou a louca do cartão também. Ai, gente. Mas agora já desperta a consciência, entendeu? Que Ótimo, bom, gatona, que bom. ótimo. Ô, Nili, é brincadeira. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar, Porque linda. assim, o meu marido estava trabalhando numa empresa temporária, né? Até o dia 31 agora, e ele foi dispensado. Ele queria uma coisa mais fixa. Uhum. Eu não sei se é possível verificar se esse ano ainda aparece. Claro, gatona. Por Ô, favor. Dani, qual que é o nome dele, Dani, do seu marido? Pode ser só o primeiro nome. É, Estevão. Estevão. E Isso. tem a data de nascimento dele, gatona? Tem, é 5 de outubro de 88. Perfeito. Aí eu vou responder pela rádio, tá, minha Tá bom, gatona? muito obrigada. Adoro vocês. Um beijão. Agradecemos, minha gratidão. lindona, pela Obrigada, audiência. Ó, enquanto a Nili tira as cartas para o Estevam, o mais importante é confiar na experiência acumulada durante todo esse tempo que ele trabalhou. E confiar nessa experiência. Saber que experiência não é o número de empresas que trabalhou, nem o que fez, mas é a capacidade de gerar resultado para qualquer empresa. Então ele tem que confiar nessa capacidade de gerar resultados para qualquer contratante. Coisa boa, hein, Dani? Coisa boa. Eu estava embaralhando aqui, me conectando com a energia do Estevão e já pulou a carta dos peixes e da foice. Então, com certeza o Estevão vai ter um novo ciclo aí, viu? Vamos ver se é esse ano. Esse ano ainda, viu, Dani? Deixa eu ver em quanto tempo. Vamos ver. Ó, nesse mês de novembro, Dani, talvez de novembro para dezembro, aqui tem uma energia muito boa e propícia para o Estevão conseguir, sim, um novo emprego fixo, viu? Porque aqui, ó, a carta da foice, ela já fala de um novo ciclo. Então, esse ciclo que ele estava trazendo de autônomo, dessa questão de trabalho temporário, ela vai encerrar. Esse ciclo vai encerrar para começar um de maior estabilidade. A carta 16, a carta das estrelas, fala muito da espiritualidade. Então, é assim, o Estevão, ele é muito amparado pela espiritualidade. Só pede para ele não ficar... É porque, assim, o Estevão, quando ele fica muito... Ele pode ficar só um tempinho desempregado, ele já fica um pouco nervoso. Então, pede para ele ficar calmo. Eu sei que é difícil, mas tenta... Pede pra ele, Dani, se distrair com as coisas que ele gosta, sabe? Tentar, pelo menos. Eu sei que é um processo, mas pra ele tentar. Tá, lindona? Gratidão pela audiência. Alô? Alô? Olá, com quem eu Olá. falo? Vera. Olá, Vera. Seja muito bem-vinda, Vera. Prazer, lindona. Como podemos Igualmente, ajudar? querida. É bom ouvir vocês. Que Amém, linda, amém. Gratidão, minha lindona. Como podemos ajudar essa lindona hoje? Então, eu gostaria de saber por que eu não tenho sorte no amor, hein? Certo, Vera, porque você não tem sorte no amor, né, minha gatona? Ô, É. Vera, qual que é a data do seu nascimento? 2/11/59. Ai, amei, ó, minha chará de signo, ó. Parabéns, hein? Dominarão o mundo, Vera. Obrigada. Parabéns pelo aniversário ontem, parabéns. Exatamente, Isso. menina, parabéns, é verdade, ó. Obrigada, Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. E eu vou responder pra você pela rádio, tá bom, minha lindona? Tá ótimo. Obrigada Beijão. mesmo. Abraço pra vocês. Gratidão, Gratidão. minha lindona, um pra você também bem forte. Enquanto a Nili tira as cartas para Vera,
Vera, é muito importante confiar na sua intuição, nessa capacidade de perceber o amor no ar. O amor, ele está sempre disponível. E quando você olhar no espelho, veja uma deusa pronta para ser reverenciada. Namastê. A Vera já teve relacionamentos aqui já. Deixa eu ver aqui. E assim, Vera, ó, aqui, gatona, olha. Aqui a sua tiragem pro amor, ela tá bem positiva, viu? Aqui, Vera, o que aparece? Aparece só uma questão, aqui aparece a carta da cegonha. Então fala, Vera, muito da... Ó, e a carta do navio também. Fala de você ter um pouco de dificuldade de se adaptar às mudanças, sabe? Você tem uma questão de, assim, você tem um padrão, você tem você tem, é como eu vou falar agora, uma listinha, sabe? Uma listinha que você vai, olha, isso daqui tá certo, isso daqui bateu. Mas aí se não bateu também, a Vera já vai lá e corta. Então, Vera, as cartas pedem, assim, só mais flexibilidade, lindona, porque, olha isso, a carta do coração, ó, carta 24, porque aqui mostra que você é muito amparada pela espiritualidade, você tem uma vida amorosa muito bem resolvida, pelo menos a energia, que é o que a gente costuma falar, Vera, tem casais que eu atendo que é muito amparado, a energia tá maravilhosa, as cartas estão maravilhosas, mas o casal insiste em brigar, ou insiste em se deixar levar pelo ego. Então, Gatuno, o que as cartas estão dizendo é para você só ter um pouco mais de flexibilidade nessa questão do próximo, do outro. É você observar a natureza dele e você ter um pouco de flexibilidade nessa situação que você vai sim. E assim, ó, mas pro ano que vem, aqui mostra você sim se deslanchando nessa parte amorosa, viu? Muito forte aqui mesmo. Mas olha com esse olhar mais atento, de flexibilidade, tá, minha lindona? Gratidão, viu, Vera? Gratidão, obrigado. Audiência. Bem, pessoal, é muita gente querendo falar conosco, porém, o tempo ele é muito curto, é apenas 25 minutos. Então, pedimos 1000 desculpas para não conseguir atender mais pessoas durante esse horário, tá bom? O mais importante é lembrar o seguinte, não carregue sentimento de culpa por nada. Troque esse sentimento por autorresponsabilidade, porque o sentimento de culpa... ela trava a sua vida. E se você avaliar com bastante carinho, você vai perceber que houve um comportamento, houve uma atitude que gerou isso, baseada numa referência. Então, se você identificar a referência, ou seja, o guia, o que sustentou o comportamento, o que fez você fazer aquilo, você com certeza consegue enxergar alternativas, tá? A forma de você se libertar do sentimento de culpa é se sentindo autorresponsável, porque na vida não existe vítima. A gente escolhe ser vítima. A vida, ela é feita de escolhas. Você escolhe. Por que você está se posicionando na condição de vítima? Por trás existe uma razão. Não é verdade, Nili? Por trás existe uma razão. Sim, Juan. Tem uma coisa que eu tava pensando agora quando você falou de relacionamento, que a Vera questionou. E é assim, ó, tem casos que a gente vê que a pessoa encontra muito padrão de energético no relacionamento. Por exemplo, tem mulher que fala assim, nossa, eu só encontro caquinha, só meu dedo é podre. É a pior coisa que ela fala no universo. Tem que falar assim, meu dedo é abençoado, vou escolher o homem certo. Porque assim... quando você começa a perceber que tem um padrão muito forte de homem na sua vida, começa a se perguntar, a analisar, a observar essa relação do começo ao fim, sem sentir isso, né? Sem sentir julgar. A dor, isso. Sem sentir. E só olhar, observar como se... É o que o Juan fala muito, é como se você estivesse no cinema comendo pipoca. Aí você fala, vendo nossa... Vendo seu filme da sua vida, apenas assistindo. Minha Juan, por exemplo, é como a Nili tava. Olha como a Nili tava naquele relacionamento. Nossa, mas o que... Olha, por isso que ele fez isso, porque a Nili tava mostrando isso. Entendeu, amado ouvinte? Exatamente. Muitos relacionamentos, eles são projeções. Você está projetando, por exemplo, uma carência, um medo, uma ausência de uma energia masculina, uma ausência de energia feminina e assim por diante, tá ok? Lembre-se, Mystic Fair 2017, 2 e 3 de dezembro,
astrocentro.com.br. E contato@juanfran.com. Gratidão e uma boa tarde. amado ouvinte. Namastê. Namastê. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.